Sobre componentes elétricos nos aparelhos condicionadores de ar automotivo. Dois pontos que são importantes para início já. Primeiro componente de suma importância no aparelho: bobina eletromagnética. É a primeira peça a ser montada no conjunto de embreagem e a última quando nós desmontamos o conjunto de embreagem. Elas podem estar fixadas no compressor por travas elásticas ou até mesmo parafusos. Bobinas eletromagnéticas podem trabalhar com 12 ou 24 volts de tensão. É um componente muito importante para compressores de deslocamento, fluxo de deslocamento fixo ou até mesmo deslocamento variável, salvo compressores que trabalham com válvulas elétricas e eletrônicas. Alguns compressores com válvulas elétricas ainda têm bobina eletromagnética. Outro componente muito importante: pressostatos, que podem ser chamados também de acionadores ou controladores. Quando nós falamos pressostato, nós temos um conjunto com 4 fios ou pinos, 2 fios ou pinos e até mesmo pressostatos de 5 fios ou 5 pinos. Pressostatos podem ser de baixa pressão ou de alta pressão, ou pode ser ambos em um componente só. Pressostatos de 4 vias normalmente são baixa e alta pressão de acionamento. Quando é baixa pressão, ele vai acionar através de on-off, liga e desliga, por pressão de fluido refrigerante. A baixa pressão aciona compressor e primeiro estágio de eletroventiladores. E os outros dois, que seria a linha de alta do pressostato, vão acionar o segundo estágio do eletroventilador e também cortar o componente se houver um excesso de pressão dentro do aparelho. Isso é válido para pressostatos. São acionados on-off, liga e desliga, por pressão. Voltando a reiterar, podem ser de 4 pinos, baixa e alta pressão, podem ser com 2 pinos ou podem ser até de 5 pinos ou vias. Esses são pressostatos de acionamento simples. Esses pressostatos mandam a informação, ou seja, o sinal, para que acione o relé que alimenta o nosso componente elétrico. Aqui nós temos 2 componentes. Vamos agora para mais um componente de suma importância. Eletroventiladores ou ventoinhas são dispositivos que têm a função de movimentar, deslocar o ar, tanto no componente condensador quanto no componente evaporador. Esses componentes, que são os eletroventiladores, deslocadores ou forçadores de ar, têm como objetivo forçar a transferência de calor, tanto da peça para o ar, quanto do ar para a peça. Obviamente que a peça nós constituímos o fluido. Então, quando eles deslocam ar em cima de um componente, eles estão retirando energia térmica ou aplicando energia térmica que o fluido refrigerante está absorvendo ou rejeitando. Eletrosventiladores são denominados por polegadas. Cada modelo tem um eletroventilador de uma determinada polegada. Cada montadora usa o seu modelo exclusivo, mas via de regra são peças que podem trabalhar em 2 ou mais velocidades. Para que isso aconteça, é necessário nós termos uma resistência. Essa resistência tem como função principal quebrar tensão, diminuir a tensão de saída para que os ventiladores ou eletroventiladores girem mais lentos, diminuindo assim o volume de ar deslocado. Os eletrosventiladores também podem trabalhar em 12 ou 24 volts de tensão. O tamanho é de acordo com a necessidade de cada montadora ou projeto aplicado. Um eletroventilador pode ter pás retas ou pás curvas. Isso vai depender do projeto. Não é necessariamente obrigatório
elétrons ventiladores serem de borda baixa ou alta. O que importa nesses componentes é a sua capacidade volumétrica de deslocamento de ar. E esses componentes também trabalham por hora. Então, o seu tempo ou período de garantia é determinado por hora trabalhada. Nós temos elétrons ventiladores no sistema de arrefecimento ou auxiliares para ar-condicionado, que são colocados na parte frontal do veículo, e temos o eletroventilador ou forçador de ar interno, que também tem a mesma função. Porém, os eletroventiladores internos têm o seu conjunto de deslocamento de ar constituído por uma turbina, diferente das hélices com pás retas ou curvas. Quando nós falamos de evaporadores e estávamos falando há pouco dos eletroventiladores, no ar-condicionado automotivo nós temos uma variante de velocidades muito grande. Ela pode variar de 1, 2 ou 3 ou até 7 velocidades. Depende a construção desses aparelhos. Para que isso aconteça, é necessário um dispositivo que é uma resistência, que da mesma maneira lá no condensador, nos nossos eletroventiladores, a resistência é responsável por uma quebra de tensão, diminuindo a rotação desse componente forçador de ar. No caso dos internos, onde eles trabalham por turbina, tem uma variação de velocidade bem maior do que no condensador. Esses forçadores de ar interno, ventiladores, podem também trabalhar com tensão de 12 ou 24 volts. Quando falamos de comando ou acionadores, nós temos a chave seletora, que é responsável por alimentar o termostato. Neste caso, na configuração desse aparelho, é um termostato que controla a temperatura no evaporador. Essa chave seletora alimenta o termostato e controla, por sua vez, as velocidades do nosso forçador de ar interno. Pode trabalhar com 3 rotações ou até 7 rotações. O termostato é um dispositivo mecânico elétrico. Ele trabalha com on-off, liga e desliga, de acordo com a temperatura do fluido refrigerante no evaporador. Termostatos, controladores de temperatura interna, se dividem em 2 categorias: termostatos elétricos, eletrônicos ou mecânicos, ou sensores termistores, ou sensores de temperatura. Quando o veículo trabalha com pulso PWM, usam-se termistores, que trabalham por sua vez por resistência ohmica. Quando nós temos aí uma configuração mais básica e simples, os veículos trabalham com termostatos, que podem ser mecânicos, como é o exemplo dessa caixa, pode ser o elétrico ou pode ser o eletrônico. O eletrônico é um termostato que funciona por acionamento de um relé. Esse relé recebe uma informação de um bulbo ou sensor de temperatura que provoca o acionamento da peça e libera o comando para que o compressor trabalhe. Em base, em suma, esses são os componentes básicos elétricos da configuração de um condicionador de ar automotivo simples. Além dos pressostatos, nós temos os transdutores, que via de regra trabalham com 3 fios. Esses transdutores têm a responsabilidade de informar a unidade de comando, a UC, ou o módulo dos nossos carros, através de uma tensão diminuída, o bom e velho pulso PWM, qual é a necessidade de trabalho do sistema de ventoinhas e até mesmo da possibilidade do compressor estar trabalhando ou não. Tudo isso correlacionado à pressão. Essa pressão que aciona o transdutor é convertida em um sinal PWM, que pode variar de 0,9 até 3,8 volts de tensão. Isso, se você converter
para a tensão do transdutor, se você converter para pressão, ela sempre vai estar muito aproximada, sempre muito próxima à pressão. Transdutores são sempre instalados na linha de alta pressão, normalmente no tubo de líquido. Mas é óbvio que tem algumas configurações de montadora que esses transdutores são instalados na linha de vapor, saída do compressor, entrada do condensador. A sua função é a mesma. A construção dessas peças, apesar de terem 3 fios, podem variar em triângulo ou em linha. Porém, a função é exatamente a mesma. A construção é a mesma e variam de alimentação. Um sinal massa negativo, um fio que seria o positivo alimentado por 5 volts de tensão ou o positivo acionado por 12 volts de tensão, de acordo com a configuração de cada montador. E o fio que alimenta a unidade de comando, que é o sinal de saída do transdutor, vai ter a sua informação variando entre 0,9 até 3,5 volts de tensão. Esses são os transdutores. Temos mais componentes elétricos que nós vamos destrinchando ao longo da nossa caminhada.